Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje chegamos ao capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, um momento central nesta caminhada do Evangelho, a conversão de um pagão, um centurião da corte chamado Itálica, centurião Cornélio. Ele então se converte ao cristianismo, que marca uma passagem de fato nesta história das primeiras comunidades cristãs. Façamos nossa oração. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender vossa palavra, a testemunhar como as primeiras comunidades cristãs que a vida é missão, dom e compromisso. Que os encontros que faremos percorrendo as páginas dos Atos dos Apóstolos ajudem a cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja em saída, de discípulos e missionários, em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, quero assumir a missão de construção do vosso reino. Envia-me. Amém. Hoje, dia 6 de novembro, nós vamos então meditar todo o capítulo 10, um texto grande, mas que traz grande contribuição dentro desta nossa caminhada nos Atos dos Apóstolos. Diz o seguinte: Vivia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte chamada Itálica. Era piedoso e temente a Deus, junto com todos da sua família. Dava muitas esmolas ao povo e sempre rezava a Deus. Certo dia, pelas 3 horas da tarde, Cornélio teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que entrava em sua casa e lhe dizia: Cornélio. Olhando bem para ele, cheio de medo, Cornélio perguntou: O que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como um memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está junto a um certo Simão, curtidor de peles, que tem uma casa à beira-mar. Quando o anjo lhe falava, foi embora. Cornélio chamou 2 de seus empregados e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Explicou-lhes tudo e os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto caminhavam e se aproximavam da cidade por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço para rezar. Sentiu fome e quis comer. Enquanto lhe preparavam a comida, entrou em êxtase. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com grande toalha presa pelas 4 pontas que descia para a terra. Dentro havia todo tipo de quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E uma voz lhe falou: Levante-se, Pedro, e mole e coma. Mas Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor, porque eu jamais comi nada de profano e impuro. A voz lhe falou de novo pela 2ª vez: Não considere impuro o que Deus purificou. Isso repetiu-se por 3 vezes e depois a coisa foi recolhida ao céu. Pedro ficou muito confuso e perguntava a si mesmo qual o significado da visão que tivera. Foi quando os homens enviados por Cornélio perguntaram pela casa de Simão e apareceram junto à porta. Chamaram e perguntaram se era aí que estava hospedado um certo Simão chamado Pedro. Ora, Pedro ainda estava pensando sobre a visão quando o Espírito lhe disse: Aí estão 3 homens à sua procura. Levante-se, desça e vá com eles sem duvidar, porque fui eu que os enviei. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse: Sou eu mesmo que vocês procuram. Qual é o motivo por que vocês estão aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, estimado por todo o povo judeu, acabou de receber de um santo anjo uma visão para chamar você até a casa dele, a fim de ouvir o que você tem a dizer. Então Pedro os convidou a entrar e lhes deu hospedagem. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Alguns irmãos que eram de Jope o acompanharam. No dia seguinte entrou em Cesareia. Cornélio os aguardava e tinha reunido seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu ao encontro dele, caiu a seus pés e se ajoelhou diante dele. Pedro, porém, o levantou, dizendo: Levante-se, eu também sou apenas um homem. E conversando com ele,
Entrou e encontrou muitos reunidos. Disse-lhes então: Vocês sabem que é proibido para um judeu relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em casa dele, mas Deus me mostrou que não se deve considerar a ninguém como profano ou impuro. Por isso eu vim sem duvidar logo que fui chamado. Então pergunto: qual é o motivo para vocês me mandarem chamar? Cornélio então respondeu: Há 4 dias, nesta mesma hora, eu estava em casa fazendo a oração das 3 da tarde, quando se apresentou diante de mim um homem com vestes resplandecentes. Ele me disse: Cornélio, sua oração foi ouvida, e suas esmolas foram lembradas diante de Deus. Por isso mande alguém a Jope chamar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, à beira-mar. Imediatamente mandei chamá-lo, e você teve a bondade de vir. Agora, portanto, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo o que o Senhor lhe mandou dizer-nos. Então Pedro tomou a palavra e falou: Na verdade, eu me dou conta de que Deus não faz diferença entre as pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, quem o teme e pratica a justiça é agradável a ele. Deus enviou sua palavra aos filhos de Israel e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo pregado por João. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E Jesus passou fazendo bem, curando todos os que estavam dominados pelo diabo, porque Deus estava com Jesus. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no terceiro dia e fez com que ele aparecesse, não a todo o povo, mas para as testemunhas que Deus havia escolhido antes, para nós que comemos e bebemos com ele depois de sua ressurreição dentre os mortos. Jesus nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho a respeito de Jesus, dizendo que todo aquele que acredita nele recebe em seu nome o perdão dos pecados. Pedro ainda estava falando essas coisas quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis da circuncisão que tinham ido com Pedro ficaram admirados, pois o dom do Espírito Santo fora derramado também sobre os gentios. De fato, eles os ouviram falar em línguas e exaltar a Deus. Então Pedro disse: Por acaso alguém pode impedir que sejam batizados com água estes que receberam como nós o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então pediram que Pedro ficasse alguns dias com eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quais as consequências da conversão de Cornélio? Primeiro, ultrapassar a distância geográfica. A comunidade deve ir até os pagãos. Segundo, ultrapassar o separatismo, aceitando a entrada de pagãos, de pessoas diferentes dentro da comunidade. Terceiro, ultrapassar o preconceito, aqui expresso pela lei de pureza, que impedia um judeu de comer na mesma mesa com um pagão. O problema não é simples aceitar que os outros se salvem. O problema é conviver com eles, pois a convivência exige transformações profundas nas pessoas que convivem. Sem a convivência, porém, a comunidade não pode se reunir para partilhar a liberdade e a vida, que é o projeto de Deus. A iniciativa é sempre de Deus. Em Cesareia, a 50 quilômetros de Jope, vive Cornélio, um oficial romano, provavelmente reformado. Era temente a Deus, isto é, um prosélito, simpatizante da religião dos judeus. Sua ligação com Deus, a oração e com o próximo, as esmolas, mostra que ele está aberto à ação de Deus. Deus convida Cornélio a dar um passo, mas não lhe explica qual será. Porque Deus age na história e na vida, e para compreender o que ele projeta é necessário estar atento ao que se passa na história e na vida. Cornélio apenas recebe uma ordem: mandar chamar Simão Pedro em Jope. O que irá acontecer? Cornélio ainda não sabe, mas obedece.
Também do lado dos cristãos é Deus quem toma a iniciativa. Pedro continua na casa do curtidor, rezando no terraço. Sentiu fome e quis comer. Fome simbólica? Pois ele entra em êxtase e vê descer do céu algo como uma grande toalha cheia de animais, répteis e aves, e recebe a ordem: levante-se, Pedro, mate e coma. E agora? A lei proibia que se comessem diversos animais, répteis e aves considerados impuros. Podemos conferir lá o livro do Levítico, no capítulo 11, versículos de 1 a 47. Ou então no Deuteronômio, como nós vimos no mês de setembro, no capítulo 14, nos versículos de 3 a 20. Pedro retruca, mas Deus declara a pureza e santidade de tudo o que foi criado. Não chame de impuro o que Deus purificou. É claro que a toalha com os animais vinda do céu indicava o dom de Deus, o dom que já foi feito desde a criação, e também um dom que Deus vai continuamente realizando na história e na vida. Cornélio não sabe por que deve chamar a Pedro, e Pedro não sabe por que teve aquela visão. A ação de Deus vai se esclarecendo aos poucos, no contexto da vida e na trama dos acontecimentos. Enquanto isso, os enviados de Cornélio chegam e Pedro recebe a ordem de Deus de ir com eles sem hesitar, porque fui eu que os mandei. Pedro obedece e as distâncias começam a se encurtar, pois Pedro os hospeda, coisa que um judeu jamais faria a um pagão. No dia seguinte, Pedro parte com eles para Cesareia. Alguns da comunidade de Jope o acompanham. Importante, o chefe da comunidade age junto com a comunidade, sem nenhum segredo. A disponibilidade de Pedro responde à abertura de Cornélio. Cornélio vai ao seu encontro e se prostra, como se fosse Pedro uma divindade. Eu também sou apenas um homem, esclarece Pedro. Outro aspecto importante, mesmo um apóstolo é apenas um instrumento a serviço de Deus, e não deve ser confundido com a própria divindade. Pedro entra na casa de Cornélio, outro passo importante que Pedro esclarece, explicando a distância que um judeu mantém com um pagão. E agora sim, Pedro entende o que significa a visão que teve. Deus mostrou-me que não se deve dizer que algum homem é profano ou impuro. Em outras palavras, Deus tem regras diferentes das dos homens. Para ele, ninguém está excluído do seu projeto. Nenhum ser é profano, pois tudo está penetrado por sua divina presença. Contudo, o que Deus quer com aquele encontro? Por qual motivo vocês me fizeram vir? Cornélio responde, contando a experiência que tivera. Também ele não sabe direito por quê, mas acrescenta um dado novo. Ele reunira toda a família para ouvir o que o Senhor o encarregou de nos dizer. Ponto importantíssimo. Os pagãos, atraídos para Deus, procuram o chefe da igreja para ouvir não uma opinião pessoal sua, e sim para ouvir o que Deus encarregou o chefe de lhes dizer. Para Deus não interessam nossos caprichos pessoais, e sim a obediência à sua vontade. Pedro dá mais um passo. Compreende que Deus não faz diferença entre as pessoas. Ou seja, Deus não tem preconceitos, mas está aberto a todos. Mas há sim uma condição. Ele aceita quem o teme e pratica a justiça. É isso que prepara as pessoas para a vida cristã. Temer a Deus, isto é, reconhecer que Deus é Deus e que o homem não é Deus. E praticar a justiça, ou seja, praticar a partilha, a fraternidade, de modo que todos possam ter liberdade e vida. A seguir, Pedro começa a catequizar a família de Cornélio. Alude ao sentido da Bíblia, a palavra que anuncia Jesus Cristo, Senhor de todos, que traz a paz para todos. Os versículos 37 a 41 são a essência da catequese. E neles podemos reconhecer, em germe, a estrutura que se encontra nos 3 primeiros evangelhos. Isso nos mostra que naquele tempo os evangelhos eram os catecismos das comunidades. De fato, as comunidades deviam aprender o que Jesus havia dito e praticado, pois elas deviam continuar isso. Ser cristão é seguir a Jesus, e isso os evangelhos deixam bem claro. E Pedro encerra a catequese justificando o fato de os apóstolos anunciarem:
Eles receberam a missão de anunciar a todos que Deus tornou Jesus juiz dos vivos e dos mortos. Numa palavra, todos e cada um serão julgados pelo critério da palavra e da ação de Jesus, pois ele é o homem que foi fiel ao projeto de Deus até o fim. Jesus é o espelho em que todos podem e devem se refletir para aprender o que Deus quer de todos. O que fazer? Pedro deixa o convite aberto. Todo aquele que acredita em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. É o convite à fé, que significa comprometer-se com Jesus para continuar a sua palavra e a sua ação. É isso que liberta dos pecados, ou seja, dos compromissos com tudo aquilo que vai contra o projeto de Deus. Pedro é interrompido. Novamente a iniciativa de Deus. O Espírito desce sobre os que ouvem a palavra. Isso mostra o quanto estavam receptivos, já se comprometendo com o Evangelho. É o Pentecostes dos pagãos, com os mesmos sinais do Pentecostes de Atos 2. Na admiração dos judeus cristãos que acompanhavam Pedro, podemos ver a estranheza daqueles que não esperavam que Deus fosse tão universal e tão pródigo. É a admiração que leva a comunidade a derrubar seus muros para aceitar a todos os que Deus chama para dela fazerem parte. Será que a comunidade vai resistir à vontade de Deus? Pedro reconhece que não pode negar o batismo aos pagãos que receberam o Espírito Santo. Isso mostra que na igreja primitiva, o batismo era o selo externo e visível, público e social dos que tinham se comprometido com o Evangelho. Também mostra que o batismo era o selo de pertença à comunidade. Recebendo para o batismo, a comunidade estava recebendo para a convivência comunitária em todos os sentidos, inclusive a comunhão de mesa. Com isso, na mente de Lucas fica aberto o precedente que justificará toda a atividade missionária de Paulo entre os pagãos. O fato de Pedro e certamente os cristãos de Jope que o tinham acompanhado permanecer alguns dias na casa de Cornélio mostra a confraternização. Começou a vida comunitária para além dos preconceitos da raça e da religião. Com efeito, para a comunidade cristã, o importante é temer a Deus e praticar a justiça, comprometendo-se com Jesus para continuar a sua palavra e ação. Esta é a vida no Espírito que o evangelista João caracteriza como sendo a permanência presente e ativa da memória do próprio Jesus na comunidade. Então hoje nós somos convidados a isso, a perceber as iniciativas de Deus em nossas vidas, como Deus toma iniciativa e muitas vezes nós não compreendemos certos dos seus sinais. Mas aos poucos tudo vai se esclarecendo. E o Evangelho, então, é para a gente caminho, é guia, é orientação. Deus, ele não tem preconceitos, ele acolhe a todos. Então que nós possamos também nos abrir a todos. A questão hoje que eu quero levar para vocês refletirem é essa. Tenho agido com preconceito? Ou de fato estou aberto a todos? Penso uma religião que seja de fato religar a todos ou uma religião dos puros, uma religião dos poucos? Essa é a reflexão para esse nosso dia. Que o Senhor Deus, fonte de amor e bondade, nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.